2021. Será mesmo que a Disney só vai abrir em 2021? Um estudo publicado essa semana por um analista financeiro sugeriu que os parques só abririam no ano que vem. Para John Rudalek, diretor de investimento da empresa UBS, os parques que estão fechados desde março devido à pandemia do coronavírus só serão reabertos em janeiro de 2021. Acreditamos que a rentabilidade dos parques será prejudicada por um longo período de tempo, dados os efeitos persistentes do surto do coronavírus. Por essa razão, acredito que a data de abertura dos parques será dia 1º de janeiro, escreveu Rudalek. Mas estudos sobre esse assunto não faltam. A analista da JP Morgan, Alexa Quadrani, por exemplo, já é mais otimista e acredita que os parques temáticos de Orlando serão reabertos no início de junho deste ano. Lembrando que a Disney não se posicionou em nenhum desses estudos. O que de fato a Disney tem feito é participar da força-tarefa para a reabertura do estado da Flórida. Vamos entender um pouco mais sobre isso e tirar indícios importantes de como e quando os parques vão reabrir. O governo dos Estados Unidos já divulgou um plano de abertura gradual em 3 fases e critérios para que os estados possam aos poucos reabrir os estabelecimentos públicos e comerciais de forma segura. Alguns estados podem começar o plano de abertura já em 1º de maio, alguns antes dependendo da situação. Os governadores de cada estado que irão bater o martelo na decisão final. Para passar de uma fase para outra, preciso cumprir 3 requisitos. O primeiro, 14 dias de trajetória de queda na curva de casos do Covid-19 e de outros vírus influenza. Segundo, 14 dias de queda no número de casos documentados ou na curva de percentagem de testes positivos. E terceiro, hospitais tratando todos os casos sem sobrecarregamento e programa de teste robusto para profissionais de saúde. Passado por todos os requisitos acima, os estados e regiões podem seguir a próxima fase. Caso a situação piore, o estado poderá voltar para o começo da fase ou para fases anteriores. Isso significa que, no melhor cenário, serão pelo menos 42 dias de ciclos de sucesso para poder passar pelas 3 fases. Mas como essas medidas estão sendo tratadas no estado da Flórida, onde estão os parques temáticos? Na Flórida, 50 representantes de setores da economia foram convidados para participar da força-tarefa, incluindo o vice-presidente de operações dos resorts Disney e representantes dos parques da Universal, de forma a encontrar a melhor e mais segura forma de reabrir a economia. Um dos pontos tratados nesse comitê seria a possibilidade de reabertura gradual dos parques, primeiro para os residentes do estado da Flórida e portadores dos passes anuais, antes de reabrir o parque para visitantes de outros lugares dos Estados Unidos e de outros países. Também estão sendo discutidas medidas de segurança e higiene que podem ser adotadas na reabertura dos parques, como medição de temperaturas, número reduzido de visitantes, distanciamento físico nas atrações, entre outros que já falei em outro vídeo, e eu vou deixar linkado aqui na descrição ou como sugerido nesse vídeo. Na reunião que ocorreu em 28 de abril foram discutidas propostas de orientações para a reabertura dos hotéis, restaurantes, cinemas, shoppings, lojas e parques temáticos de pequena e larga escala. Antes de eu detalhar quais são essas medidas, não se esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as notícias e conteúdos sobre a Disney e viagens. Vamos então para as propostas sugeridas no Comitê da Flórida. Os parques temáticos como Disney e Universal devem seguir as seguintes orientações. Marcações com fitas nas filas indicando a distância de 1,80 m entre os visitantes. Funcionários devem limpar as superfícies regularmente. Todos os funcionários devem usar máscaras. Álcool gel deve estar disponível na catraca da entrada dos parques e na entrada e saída das atrações. Todos os funcionários devem ter suas temperaturas checadas antes do início de cada turno. Funcionários com temperaturas acima de 38 graus não devem ser liberados para trabalhar. Todos os funcionários com sintomas de gripe devem ficar em casa. Sobre a capacidade de operação, foi indicado que esses parques devem operar com 50% da capacidade na primeira fase e 75% da capacidade na segunda fase. Além disso, nessas fases também é recomendado que os funcionários com mais de 65 anos fiquem em casa. Já para os hotéis, algumas orientações específicas para a primeira fase de reabertura foram sugeridas. Encorajar o check-in online, limitar o serviço de limpeza de quarto e diminuir a interação entre visitantes e funcionários. Os serviços de limpezas podem ser feitos apenas quando solicitados ou quando os visitantes vão embora. Permitir que funcionários que não trabalham diretamente com os hóspedes façam home office. Deixar serviço de quarto na porta dos quartos.
Permitir que os visitantes estacionem seus próprios veículos. Promover o distanciamento social entre visitantes e funcionários. Disponibilizar dispenser de álcool gel na entrada. Aumentar os serviços de limpeza de superfícies em áreas comuns. Todos os funcionários devem usar máscaras. Todos os funcionários devem ter suas temperaturas checadas antes do início de cada turno. Funcionários com temperatura acima de 38 graus não devem ser liberados para trabalhar. Todos os funcionários com sintomas de gripe devem ficar em casa. Remoção de itens como copos e talheres nos quartos dos hóspedes. Frigobares não devem ser estocados. Cafeteiras devem ser removidas dos quartos. Comida em serviço de buffet não deve ser oferecida. Deixar cadeiras de piscina distante uma das outras. Portões e cadeiras de piscina devem ser limpos regularmente. Maçanetas e botões de elevadores devem ser limpos regularmente. Na primeira e segunda fase, as conferências em hotéis não serão permitidas. E por fim, os restaurantes seguem as seguintes orientações: incentivar pedidos online e para retirada, cardápios descartáveis de papel, dispenser de álcool gel na entrada, álcool gel em todas as mesas, álcool gel na entrada deve estar visível, todos os funcionários devem usar máscaras, todos os funcionários devem ter suas temperaturas checadas antes do início de cada turno, funcionários com temperatura acima de 38 graus não devem ser liberados para trabalhar, todos os funcionários com sintomas de gripe devem ficar em casa, mesas devem ser limpas com frequência, todos os funcionários que trabalham atrás do balcão devem usar luvas, exceto os bartenders. Bartenders devem lavar as mãos após cada bebida. As mesas ocupadas devem estar com distância mínima de 1,80 m. Os funcionários de restaurantes com mais de 65 anos devem ficar em casa. A capacidade deve ser limitada em 50% na primeira fase e 75% na segunda fase. Vale lembrar que mais instruções devem ser elaboradas nos próximos dias e que essas ainda são algumas propostas. Nem a Disney, nem a Universal confirmaram uma data de reabertura até o momento. Mas vale lembrar que tanto a Disney como a Universal estão com seus ingressos para a festa de Halloween à venda. Essas festas ocorrem nos parques no final de agosto e se estendem pelos meses de setembro e outubro, o que indica que eles pretendem estar abertos até lá. Essas são as notícias mais recentes sobre a reabertura dos parques. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e se você quiser ficar ligado em tudo que ocorre na Disney, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nada e a gente se vê no próximo vídeo.